Olá, boa tarde. Eu sou a Maria de Nazaré e nessa tarde eu gostaria de deixar mais uma reflexão para nós, nessa tarde de quinta-feira, que já estamos terminando, né? Estamos passando um pouquinho já do meio-dia e eu gostaria de trazer um tema para nossa reflexão nessa tarde que nos diz assim: o que fazer quando não sabemos o que fazer, né? O que acontece quando nós entramos em uma situação que nós perdemos o controle? Então, no decorrer dessa reflexão, nós vamos entender alguns passos que nós precisamos para conseguir lidar com essas situações, tá? O texto base que eu quero trazer para nós nessa tarde é 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, né? Que nos diz assim: Ó Senhor Deus, acaso não o julgarás? Pois em nós não há força para resistir a essa grande multidões que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, né? Eu acredito que a maioria de nós, ou quase todos, passamos por situações que fugiu das nossas possibilidades. E com o rei Josafá não foi diferente, né? O rei Josafá, ele era rei de Judá, né? E era um homem segundo o coração de Deus, era um homem cheio de fé, cheio de obediência. Quando fala um homem segundo o coração de Deus, é porque Deus se agradava dele, pela postura dele, diante de Deus, né? Então, Josafá era um homem que conhecia o poder de Deus, que conhecia a soberania de Deus, era uma pessoa que tinha uma vida de comunhão com Deus, né? E foi um dos grandes reis que fez com que o extraordinário de Deus se manifestasse através dos seus comportamentos, né? Então, o reino de Josafá foi um reino abençoado, né? Mas um determinado dia se levantou contra ele 3 povos, 3 grandes exércitos, para destruí-los, né? E o rei de Judá, com Josafá e todo o povo, entrou em uma crise, uma grande crise, né? Onde Josafá, ele perdeu totalmente o autocontrole. A palavra vai dizer aqui, ele disse: ó Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Ele utiliza essas palavras, né? Ele verbaliza essas palavras. Senhor nosso Deus, acaso não o julgará, né? Não sabemos o que fazer. Nós não temos força para vencer essa grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aqui nós vamos observar, queridos, que esse é o momento em que o rei Josafá e o povo de Judá enfrentam uma das piores crises da sua gestão, né? Do seu reinado. E aqui eles estão cercados por uma imensa multidão de inimigos que vieram contra eles, que se apossaram, né, em seus territórios ali para destruí-los mesmo. Quantas vezes nós somos cercados pelos nossos inimigos? Quantas vezes nós somos desafiados pelos nossos adversários, por um grande exército maligno, para nos intimidar, para nos fazer desistir, renunciar.
Quantas vezes nós somos confrontados? Mas eu quero dizer para você que quando nós enfrentamos uma situação onde nós perdemos o controle, nós precisamos tomar alguma atitude para mudar esse cenário. E aqui nós vamos ver que eles estão cercados por uma grande multidão de inimigos e diante disso eles reconheceram a sua fraqueza e a sua impossibilidade de lutar por conta própria. Queridos, nós precisamos ter discernimento espiritual. O que é isso? Eu preciso entrar em contato comigo mesma e identificar a minha capacidade. Não é feio admitir que tem determinadas situações que eu não consigo superar sozinha. A gente vai ver aqui que mesmo o rei Josafá sendo rei, ele se curvou diante de Deus, ele se humilhou diante de Deus, e ele relata a sua queixa diante de Deus e diz, ele externa a sua dor e ele diz, ó Deus, eu não tenho condições de vencer essa multidão, eu não tenho força, eu não sei o que fazer. Não existe momento nas nossas vidas que a gente fica meio que deslocados? A situação é tão grave que a gente fica, pronto, acabou tudo, vou morrer. Existem situações que a gente pensa, eu já passei por isso, eu tive o privilégio de ser experimentadas em determinadas situações que eu disse, pronto, acabou, não tem mais jeito para mim. Porém, o meu olhar estava posto no Senhor, a minha dependência estava em Deus. Por isso que eu estou aqui falando para vocês essas reflexões, essas palavras, né? Porque um dia eu estive num lugar desse. É bem verdade que eu não sou rainha, né, aos olhos do Pai, mas sou uma mulher comum, mas eu tive o privilégio de passar por essas experiências onde eu vi a mão de Deus sobre mim, me dando vitória em situações que não havia possibilidade de sobrevivência. E aqui, Josafá, ele coloca isso diante de Deus e ele diz assim, olha, Deus, eu não tenho mais o que fazer, mas porém, existe o porém, meus olhos estão postos em Ti. E é maravilhoso quando a gente coloca os olhos em Deus, porque sabemos que a vitória virá no tempo certo. Entende? Então é maravilhoso quando a gente deixa Deus guiar o nosso barco da nossa vida, nos dá o direcionamento que nós precisamos. Você não precisa ser forte o tempo todo. Se você não consegue resolver alguma coisa na sua vida, não se desespera. Tome uma posição. A gente vai ver que no decorrer dessa palavra, a gente vai ver que tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para a gente enfrentar esses desafios quando a gente perde o controle deles, ok? E a primeira coisa é reconhecer nossas limitações e que precisamos de Deus. Tem um ser supremo que rege todas as coisas. Eu sou prova disso, que existe um ser supremo que quando eu clamo, ele me responde. E Josafá começa a sua oração reconhecendo que por si só ele não pode, ele não tem poder para enfrentar aquele desafio. Tem desafio que é grande demais para nós, queridos. E isso é um exemplo de humildade diante de Deus. Ele se agrada quando nós olhamos para Ele, somos sinceros
Ele nos dá essa abertura para a gente chegar para Ele e relatar tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós precisamos, né? E muitas vezes o primeiro passo para encarar uma solução quando nós não sabemos o que fazer é admitir que precisamos da ajuda divina. Sem isso, você não vai chegar a lugar nenhum, mas quando você reconhece, quando você não tem vergonha de encarar a realidade, né? Porque outra coisa importante, irmãos, queridos, ninguém foge de problema. Enfrente-os, né? Os problemas eles são feitos para a gente resolver, para a gente suportar, para a gente enfrentar. E Deus está desenvolvendo a tua capacidade de resolução de problema. Só que na hora da luta, da adversidade, a gente não para pensar, né? A gente já acha que é o fim, não é. Às vezes é o começo de uma grande conquista. Depois dessa experiência com Josafá, o reino de Josafá não foi mais o mesmo. Houve paz, houve temor, as pessoas temiam o rei Josafá pelo Deus que ele servia. Então as pessoas vão te ver e vão te respeitar pelo homem, pela mulher que você é, que teme a Deus, que busca nele, que não tem medo dos desafios, mas que reconhece a sua fragilidade muitas vezes, mas se humilha, não diante dos homens, mas diante de Deus, que é o Criador do universo, que é soberano. Então, isso é importante. E o outro passo que nós precisamos é focar em Deus e não nos problemas. Se você focar nos problemas, você vai ser derrotado, você vai ser vencido, você vai ser envergonhado. Mas se você focar em Deus, você vai ser mais que vencedor. Entende? Então, outro passo que nós precisamos entender é que a luta não é nossa. Tem situações que é você, tá? Tem situações que é você que vai lutar e vai pelejar e vai conquistar. Mas tem situações que não é você, tá? Eu passei por uma experiência de uma doença grave, né? De CA. E também de lúpus. E quando eu estava com CA, os amigos, os parentes, os familiares, todos achavam que eu iria a óbito. Só que dentro de mim eu tinha certeza que aquela guerra não era minha. Eu fiz o passo a passo, como nós devemos fazer, né? Tomar atitudes. Procurei a medicina, fui ao médico, fiz todo o processo. Durou um processo de 2 anos e meio em tratamento, mas chegou o dia de Deus lutar por mim. Chegou o dia da minha cura. E ali naquele momento, eu tive um sonho de madrugada. E uma pessoa que eu não conseguia ver os olhos, olhar na face, disse assim para mim, disse, olha, tu vais viajar novamente para Goiânia, que o meu tratamento era lá, mas só que você já está curada, você não tem mais câncer. E eu guardei aquela palavra no meu coração, porque eu senti a minha cura naquele momento, eu tomei posse. Nós temos que aprender a viver por fé e não por vista, a crer naquilo que nós não contemplamos, mas que a gente acredita que vai acontecer. E naquele momento eu tomei posse dessa palavra. E com a semana eu retornei para Goiânia para fazer revisão. E quando eu cheguei lá, os meus médicos, que era uma equipe que me atendia ali no Araújo Jorge, eles falaram para mim, ele disse, olha Nazaré, você pode morrer de outra coisa, mas não de câncer. Esse câncer aqui não tem mais, não existe mais. E Deus guerreou a minha peleja naquele momento. Ele pôs o fim naquela guerra de 2 anos e meio ali. Outra situação, eu estive na UTI entre a vida e a morte, onde a medicina me desenganou. Mas ali também Deus pelejou por mim e Ele disse assim, filha, todos estão falando para você que você vai sair daqui
morta, mas você vai sair daqui sobre os seus pés. Passei 1 semana e meia ali na UTI, onde muitas pessoas ficaram sabendo do meu estado clínico. Foi bem complexo. Meu fígado não estava. Eu tive uma infecção generalizada, uma anemia terrível, muito forte. Meus órgãos começaram a paralisar. E depois de 1 semana e meia eu saí ilesa daquele lugar e as pessoas me chamavam de milagre, porque Deus também pelejou a minha guerra ali, né? Então muitas vezes as situações vêm para você conhecer um pouquinho mais sobre o teu Deus, para você aprender a depender mais dele, para você perceber que você não está só no campo de batalha, que ele está com você. Por isso que eu te digo, não fica triste quando o processo bater na tua porta, não fica triste, não desanima, mas preste atenção, observe que atitude você precisa fazer, e eu te dou uma orientação. A primeira, quando surgir o processo, quando surgir a situação, busque a Deus, peça o direcionamento do Senhor. Ele vai trazer resposta para o teu coração, tá? Entenda que muitas vezes a luta não é tua, é de Deus, tá? O versículo mostra que Josafá confia no julgamento de Deus e entrega a sua situação nas mãos de Deus e reconhece que a batalha não é sua. Nós somos inteligentes, nós sabemos aquilo que nós podemos, a nossa capacidade, e nós sabemos também aquilo que foge das nossas possibilidades, né? Então nós só precisamos entender que nós temos um amigo inseparável, nosso amado Espírito Santo, e Deus que vai estar sempre do nosso lado, nos ajudando a vencer, a batalhar nossas guerras, tá? Não perca a esperança, tenha paciente, espere na resposta de Deus, né? Após de todo aquele momento de oração, de súplica, de clamor diante de Deus, Deus enviou resposta, né? Ele usou o profeta Jaziel para trazer a resposta que Josafá precisava, para consolar o coração de Josafá. E ele disse para Josafá: olha, rei, Deus manda te dizer para você não temer, né? Deus, ele quer que você tenha paz, queridos. Deus, ele quer que você confie, que você desarme do seu eu, se esvazie do seu eu e descanse, né? Durma tranquilo, não deixa que as lutas desse tempo presente roube o teu sono, roube a tua paz, a tua alegria. Deus quer que você confie, dependa de Deus. E ele disse assim: olha, Deus disse para você não temer essa grande multidão que vem contra você. Quando eu falo de multidões aqui, eu estou falando que muitas vezes nós somos bombardeados por diversas situações. Isso simboliza uma grande multidão de problemas, né? Às vezes é problemas emocionais, é problema físico, é problema financeiro, é problema espirituais, e parece que nós estamos num campo de batalha sendo bombardeado por todos os lados. Aí é nesse momento que nós temos que manter a paz. O que é que Deus está me falando? O que é que eu estou aprendendo com tudo isso? A primeira coisa, querido, é clamar a Deus, é buscar a face de Deus, né? É dizer para Deus que você não consegue resolver isso sozinho, que você precisa da ajuda dele. E aí ele disse para o rei Josafá, ele disse: ó rei, não te preocupa não, porque essa luta não vai ser tua, vai ser de Deus. Você só precisa fazer algumas coisinhas, né? Primeira coisa, prepara o exército, pega as flautas, pega os instrumentos de som e começa a adorar. Quem foi que viu, né, ganhar a guerra louvando a Deus? É assim que Deus faz. Deus vai sempre além das nossas possibilidades, de forma que a gente não entende. E aí eles começaram a louvar a Deus, se levantaram de madrugada, organizou o exército, os levitas para adorar a Deus. Irmãos queridos, muitas vezes Deus quer ouvir
É a tua adoração no meio da guerra, no meio da batalha, sabe? O sangue está jorrando, a dor está ali deslacerando o teu coração, mas Deus quer te ver adorando a Ele. E aí o que é que acontece quando a gente adora? As cadeias se quebram, as portas se abrem, o mar se acalma, os leões fecham a boca, a fornalha aquecida 7 vezes vai sendo neutralizada e o nome do Senhor dos Exércitos vai sendo glorificado nas nossas vidas. Fica com essa palavra. Deus venceu por Josafá e Ele vai vencer também por ti. Não temas, né? Quando a gente enfrenta uma situação dessa, não é o fim, mas é o começo de um grande testemunho, né? Como eu falei anteriormente, depois dessa batalha, a vida de Josafá, a vida daquele povo não foi mais a mesma. Deus inundou eles de ricas bênçãos. A palavra de Deus vai dizer que grande foram os despojos, porque aquele exército, aqueles três povos, aquelas 3 multidões de exército que vieram contra Josafá, eles mesmos se destruíram contra eles e ficaram muita riqueza, muito despojo. Então depois da luta vem a abundância, né? Vem as bênçãos do céu, vem a graça de Deus sobre nós. Então fica com essa palavra, guarda o teu coração, não olha para as batalhas, veja que muitas vezes, preste atenção, muitas vezes não é preciso você esboçar que você pode, não, diga para Deus: Senhor, eu sou carente, necessitado de Ti, eu preciso da Tua dependência, né? E Ele está pronto para te dar vitória, amém? Fica com Deus.